Boa noite, povo. A paz. Então, gente, faz o que? Eu falei com o Charles, acho que faz mais ou menos umas 3 semanas. Cheguei para ele e falei: ó, Charles, se você precisar, né? Se não tiver ninguém para pregar, eu tô à disposição, né? Falar um pouco, partilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Aí o Charles olhou para mim, virou assim e falou assim: outra semana é a missa, dia 2 é você. Aí eu olhei assim para ele e falei: eita, e agora, né? E aí eu comecei a rezar. E são nesses momentos assim que você começa, que você entrega na mão de Deus e Ele age poderosamente, né? Hoje eu vim falar sobre a obra da reconciliação, nossa reconciliação com Deus. Quem estiver com a palavra, a gente vai em segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Amém? Sim, Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Por isso, nós daqui em diante a ninguém conhecemos de um modo humano, muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira. Agora já não o julgamos assim. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério desta reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos em encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Quando eu fui convidado, e o Charles me falou que era para me falar sobre a reconciliação de Deus, eu estava passando por um momento assim de muita briga mesmo com Deus, na oração. Eu falava: Senhor, mas por que isso? Por que daquilo? Como isso acontece? Estou ali rezando, estou ali servindo, e por que, Senhor? E aí, nesse momento, Jesus deu a palavra e Ele falou para mim partilhar sobre a reconciliação com Deus. E aí, quando você começa a ler, começa a rezar, você começa a perceber que você não tem que questionar a Deus. Deus, Ele te dá tudo. Só de você vir aqui, de você poder estar vivo, de você poder acordar e contemplar todas as maravilhas que Ele fez, o céu, contemplar as aves. Às vezes você acorda no sol, sem sol, a chuva. Tudo que Deus fez é em nosso favor. E no versículo 15, ele já fala: sim, Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si. Então, se a gente está no ministério, se a gente está aqui servindo a Deus, a gente está servindo pelos outros, pelo bem dos outros, não pelo nosso bem. A gente não tem que fazer nada esperando uma recompensa. A maior recompensa é a gente já estar aqui, já está em nós, e a nossa promessa, que é o céu, a vida eterna. Mais para frente, no versículo 17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Quando estamos em Deus, como estamos em Cristo, através da oração, Ele nos renova a cada dia. A cada oração, a cada Ave Maria que a gente reza, a cada Pai Nosso, a cada louvor que a gente ergue, a cada agradecimento, Ele vem e nos renova. Acaba de você não saber o porquê daquilo acontece, mas a sua confiança é tanta em Deus através da oração, que você sabe que tudo aquilo tem um propósito maior.
que é a vida eterna, a santificação, o seu caminho na terra. Não é à toa que Deus passou pelo Calvário, foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. E nós aqui, às vezes, eu dou o meu exemplo, às vezes por qualquer coisa já fico reclamando, atirando pedra na cruz. Senhor, mas por que isso? E às vezes o nosso problema é tão ínfimo perto do quê? Perto da cruz. Imagina você ser pregado, levantado, você sofrer, e antes disso ser coroado, zombado. O que ele não passou por nós? Imagina se você tivesse um terço do que ele sofreu. E tudo isso para nos salvar. Mesmo sabendo que somos homens, somos pecadores humanos, que nós vamos errar e pisar no calo de novo. E a cada vez que a gente erra, a cada vez que a gente peca, a gente acaba crucificando Jesus novamente. A gente acaba colocando ele lá em cima de novo, como se não tivesse valido de nada. Como se tudo isso que tivesse passado fosse em vão. Mais para frente ainda na palavra, no versículo 20. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. A palavra embaixador. Embaixador é uma pessoa estudada, ela sabe o que ela faz, ela tem uma formação, ela vai levar o conhecimento para as nações. Embaixador em nome de Cristo. Então a gente tem que levar, eu me coloco também, eu primeiramente, nós todos somos embaixadores em nome de Cristo. Nós temos que levar essa reconciliação. E como que a gente vai pregar essa reconciliação? Em primeiro momento, a todo momento a gente passa o exemplo de tudo que a gente faz. Será que eu estou perdoando? Será que o exemplo que eu estou passando de reconciliação, o irmão passou, pisou no meu pé, eu viro e xingo ele. Isso é exemplo de reconciliação? Isso é exemplo de perdão? Será que nesse ato eu não estou crucificando novamente a Jesus Cristo e deixando tudo o que Ele fez por mim, todo o sofrimento por isso mesmo? Puxar sempre. Ontem a gente estava partilhando sobre os 10 mandamentos. E a gente falando que na catequese, todo mundo faz aquele trabalho, né, sobre os 10 mandamentos, cola as figuras, não sei o quê, tudo legal. E aí chega, o catequista fala, tá, e qual que é o mais e quais são os 2 mais importantes, né? Aí o cara pensa, olha, fez todo aquele trabalho, todo aquele recorte de jornal, revista, aí, não sei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E depois de um tempo você começa a perceber que se você segue esses 2 mandamentos, os demais eles estão todos dentro dele. O que te leva a não guardar os domingos e festas? Não amar a Deus sobre todas as coisas. O que te leva, às vezes, a pecar contra a castidade? Não amar o próximo como a ti mesmo. Se você não respeita o próximo, você não está amando ele como a você mesmo. E qual o maior exemplo que a gente tem, né, de amor ao próximo? Jesus. Pensa, você se entregaria por alguém numa cruz, sabendo que essa pessoa, depois que você se entregasse, ela ia continuar errando? Ela ia continuar tropeçando? E mesmo assim, mesmo tendo essa convicção, ele era Deus, ele sabia, ele é Deus, ele sabe que a gente vai continuar errando, vai continuar pecando. Mas a todo momento ele vem e nos perdoa, nos renova. E é essa certeza que a gente tem que ter, que independente do mais fundo que a gente vá, Deus ele sempre vai estender a mão e nos perdoar, independente do que a gente faça. Quando eu estava rezando, meu pai, ele comentaram com ele sobre o Salmo 77, e eu abri, né, e falei assim, glória a Deus, chegou o que eu precisava. Então, eu vou convidar vocês a abrir a palavra no Salmo 77, versículo 32. É sempre legal você fazer
esse comparativo, porque no Antigo Testamento é o livro das promessas, né? Onde tinha os profetas e eles sempre prometiam que viria o Salvador, que viria o céu. E no Novo Testamento, normalmente a gente vê Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, o que está acontecendo, a atualidade. Salmo 77, versículo 32. Amém? Malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo a seus dias, e seus anos tiveram repentino fim. Quando os feria, eles o procuravam, e de novo se voltavam para Deus, e se lembravam de que Deus era o seu rochedo, e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam, e lhe mentiam com sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, mas não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor, sabendo que eles eram simples carne, um sopro só que passa sem voltar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, e quando ele me deu esse Salmo 77, eu li assim, ele é um pouco extenso, né? E ele fala sobre as promessas de Deus no Antigo Testamento. Se você pegar ali do começo, ele fala sobre quando Moisés livrou o povo lá do Egito, quando abriu o mar. E aqui ele chega na parte onde o povo começa a se rebeliar contra Deus. Depois de tudo que Deus fez, depois de ter livrado o povo da escravidão, depois de ter aberto o mar em seu favor, depois de ter deixado exércitos para trás, o povo continuava a blasfemar, continuava a reclamar com Deus. E aqui já começa: malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Muitas vezes a gente pede, ora, Deus faz tanto em nosso favor, e a gente insiste em pecar, insiste em fazer o errado. E é isso que essa palavra, né? Isso que o rei Davi, quando escreveu esse salmo, estava falando sobre o povo que foi libertado, e depois daquele grande milagre, daquele grande prodígio que Deus fez, livrando eles de todo o perigo, eles continuavam a pecar. No versículo 34, ele fala: quando os feria, eles o procuravam, e de novo se voltavam para Deus. Quando eles se voltavam para Deus? Quando eles estavam feridos. Quando realmente precisavam, ou seja, pela dor. O que acontece com muita gente. Eu tenho 20 anos, né? Eu toco aqui com o pessoal mais ou menos uns 6 meses, que eu estou frequentando mais, né? Antes, faz uns 3 anos que era com o Padre Pélix, eu comecei a vir, mas larguei de mão, né? Para variar. E quando fala vir pela dor, assim, alguns entendem mais, outros menos, depende muito da caminhada. Mas normalmente a pessoa ela vem pela dor, infelizmente. A gente chama, mas só quando o calo aperta, quando a água bate na bunda, que você vem procurar Deus, você vem rezar. E Deus continua, independente de você procurar, de você rezar ou não, Ele continua ao seu lado. Ele continua junto de você, fazendo em seu favor, para que você não pereça no mundo. Aqui mais para frente, no versículo 37, seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. E aí, a parte que me toca principalmente. Você sente a ferida, você vem, busca a Deus, e o primeiro vento que sopra, da porta para fora. Você sai, você desiste e fala: não dá. Eu peço, faço isso, aquilo, aconteço, mas e aí? Deus não derrama a graça que eu quero? Deus não faz isso que eu quero? Às vezes a gente não tem a noção do tempo de Deus. Às vezes, 40 anos para Deus é um estralar de dedo. Às vezes a gente pede pela conversão da nossa família, às vezes a gente pede pelos filhos, né? Venham à igreja, a gente pede, a gente está em oração, mas quem sabe?
Moisés não chegou a ver a terra prometida. Ele foi, quando Jesus abriu o mar em favor dos que ele carregava, Moisés foi e ele não pisou na terra prometida, porque não era da vontade de Deus, não era o plano de Deus para ele. O plano de Deus para ele era o quê? Que ele conduzisse o povo até a terra prometida. E às vezes o plano da gente na nossa família é conduzir a nossa família até a igreja. Não que a gente vá ver isso, mas através do nosso exemplo, do nosso testemunho, de tudo que a gente faz. Às vezes o simples fato de você pegar um terço e rezar em casa, você já evangeliza a pessoa. Você fala, nossa, aquela pessoa tem tanta coisa para fazer, tanta a fazer, e junto com a fazer ela ainda está rezando. Essa pessoa tem alguma coisa de diferente. O jeito que ela faz as coisas é diferente. O sorriso nela não muda. Ela perdeu isso, perdeu aquilo, aconteceu isso desfavorável. O que será que ela tem de diferente? E aí as pessoas começam a perceber que é Jesus, nosso coração, que nos dá essa força, nos dá esse ânimo, nos anima cada vez mais a buscar. Buscar o quê? A santidade, buscar o céu. Porque o céu a gente tem que viver aqui. Independente do que aconteça, independente do que o vizinho faça, independente do que o irmão faça, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E no final, 39, sabendo que eles eram simples carne, um sopro só que passa sem voltar. É inexplicável, é uma coisa que não se consegue compreender, porque Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa da gente para existir, Ele não precisa da gente para ser Deus. Mas a gente sem Deus, eu sem Deus, o que eu sou? Até onde eu vou sem Deus? Até diz a música, não daria um passo só, sem o teu auxílio, sem a tua mão a me segurar. Então, Deus, mesmo sabendo que a gente vai errar, que a gente vai cair, Ele sempre está ao nosso lado. E como que a gente consegue essa reconciliação com Deus? Através do perdão. Através da misericórdia infinita que Deus tem para conosco. Porque se a gente está vivendo, se a gente carrega no nosso coração aquela pessoa que a gente não perdoou, aquele pecado que costumava ouvir, aquele pecado de estimação, aquela coisa que você sempre faz, você sabe que está errado e continua fazendo. Você persiste no erro. E nesse momento é que a gente tem que pedir o Espírito Santo para que Ele nos ajude, nos auxilie nesse errar, nesse caminhar em falso. Porque a gente não pode acabar se acomodando. Mas eu faço sempre aquilo, nunca aconteceu nada, eu me confesso. Então, a gente vai acabar caindo o que a gente acabou de ler. Eles não eram fiéis à aliança. A palavra deles não era franca. Eles não estavam fazendo aquilo de coração, eles não estavam tentando mudar, se converter. Eles estavam apenas fazendo... vou para a igreja, faço, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E para seguir a Deus, tem que ser na loucura da cruz. Se um homem, sem me conhecer, ele se entregou por mim numa cruz, o que eu não vou fazer por ele? O que eu tenho a perder me entregando? O que eu tenho a perder me colocando a serviço dele? Então, sempre antes de qualquer coisa, eu aprendi a pensar assim, antes de fazer qualquer coisa, será que eu fazendo isso, eu vou estar amando a Deus sobre todas as coisas e respeitando o próximo como a mim mesmo? Será que essa palavra, esse ato, às vezes essa piada, às vezes alguma coisa que vai ofender o irmão, qualquer coisa que nos tire da vontade de Deus, é pecado. E o que a gente carrega como pecado acaba atrapalhando a nossa intimidade com Deus. E quanto mais longe de Deus a gente está, aí é que a barca começa a chacoalhar. Aí não tem como. Longe de Deus, tinha um padre que costumava dizer, se com Deus já é assim, imagina sem Deus. Onde a gente vai? Então, nesse momento, eu vou convidar vocês a
mesmo sentados, colocar a mão no coração, fechar os olhos e começar a pensar, fazer aquele exame de consciência. Onde que eu errei? O que me afasta de Deus? O que eu fiz? Onde que eu não amei o próximo como a mim mesmo? Onde que eu não amei a Deus sobre todas as coisas? Quando minha atitude não foi a mesma de Jesus? Quando que eu crucifiquei novamente Jesus? Onde eu tenho que melhorar? E vai conversando com Deus. Vai contando para Deus: Senhor, eu pequei nisso. O Senhor sabe aonde você errou, aonde eu errei, onde nós costumamos errar. Mas Ele quer que você chegue com o coração contrito, arrependido, e conte, como um pai conta para um filho: pai, eu bati naquele menino, mas eu estou arrependido, eu não queria fazer aquilo. Pai, eu quebrei o vidro lá jogando bola, mas não era intenção. E vai contando para Deus tudo aquilo que você tem passado, tudo que te afasta da vontade dEle, que te afasta da reconciliação com Ele. Porque quanto mais a gente for contando, mais Deus vai nos perdoando, porque a misericórdia de Deus sobre nós é infinita. Ela não se esgota. E Jesus vai perdoando, e você vai se aproximando mais dEle. É como aquela velha amizade, né? Se você não conversa com a pessoa, se você não tem um diálogo, acaba caindo no esquecimento. Você acaba não conversando mais com a pessoa, acaba sendo só mais uma pessoa na sua vida, né? Não deixe que Jesus seja assim, mais um. Faça dele o Senhor de todas as coisas. Converse, conte toda a sua aflição, tudo que você carrega no coração, a sua família, entrega tudo a Jesus e peça ao Espírito Santo que te auxilie, porque nós sabemos que é difícil não cair em tentação. É difícil você estar sempre fazendo o bem, seguindo a vontade de Deus. Então peça ao Espírito Santo que dê força, Ele capacita, Ele incendeia, Ele renova. Pede que Ele renove o coração, Ele renove as suas atitudes, o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar. Peça ao Espírito Santo para que Ele nos renove, arranque esse coração de pedra que insiste muitas vezes em vacilar, que insiste muitas vezes em não fazer a vontade de Deus, que insiste muitas vezes em não esperar o tempo de Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço